Meus irmãos, muito bom dia a todos. Nós temos muitas coisas a aprender hoje e o desafio é da manhã. Nós saímos daqui entendendo como é que se lê a palavra, tá certo? A leitura de tal maneira que as coisas mudem na nossa cabeça, no nosso coração, na nossa vida, certo? Então, nós vamos estudar agora de manhã sobre a arte da leitura bíblica eficaz, ou a leitura bíblica transformadora, aquela que vai deixar a mente, não é, conectada com Deus, com a sua vontade, o tempo todo. Então, nós vamos começar primeiramente entendendo, isso é muito importante, isso é um projeto de leitura para a sua vida inteira, que eu vou falar agora aqui. Você precisa conhecer até a volta de Cristo ou até a sua partida para o lado de Cristo, né? Para estar com o Senhor. Então, até lá, nós temos que ter conhecimento do seguinte. Primeiro, o conhecimento teontológico de Deus. O que é isso? É conhecer a Deus. Teon, né? Ontó é natureza, ser. É o conhecimento do ser de Deus. Então, esse conhecimento do ser de Deus, ele está em toda a história. Você vai lendo a palavra de Deus, começando por Gênesis, e você vai conhecendo quem é Deus, quem é o ser, qual é a natureza do ser de Deus. Até que você chegue lá nos livros da lei, e aí Deus vai revelar objetivamente quem é Ele. Então, todos nós precisamos conhecer Deus. Esse conhecimento, ele é diário. Todos os dias nós temos que aprender alguma coisa sobre o ser de Deus. Mas isso só é possível na leitura diária. Todo dia você precisa estar atualizando esse conhecimento de Deus. Quando você pega um livro de teologia, está lá, teontologia, está lá um monte de coisa já. Não vou ler a Bíblia não, eu vou ler a teontologia que já está pronta. Mas o teólogo vai mandar você para as páginas da Bíblia de novo. Serve como orientação, né? É a teologia, é o pensamento, é a doutrina já pronta ali. Mas o correto e o proveitoso para as nossas almas é conhecer a Deus na história e na vida prática. É assim que você entende Deus. A teologia fala lá, Deus é imutável, Deus é perfeito, Deus está tudo sobre Deus. Mas muita coisa lá, você não sabe como é que funciona. Por quê? Porque não tem um exemplo, você talvez... Como é que isso se aplica à minha vida? Como é que isso, na prática, né, vai me conduzir, vai conduzir a minha família? Como é que eu devo ser orientado em evitar o pecado, a transgressão da lei na vida prática? Como é isso? Então, tem que ler a palavra. Então, precisamos conhecer o ser de Deus. Até morrermos ou formos arrebatados, nós temos que diariamente conhecer o ser de Deus. Segundo, olha o outro conhecimento que nós precisamos ter nesta vida. O conhecimento das obras de Deus na história da redenção. Tudo é Cristo. Tudo é Cristo. Conhecimento das obras de Deus
na história da redenção. Tudo é Cristo. Quando Jesus ensinou os seus apóstolos a ler as Escrituras, ele descreveu assim de uma maneira mais como arte, não como método. Vocês vão entender qual é a diferença entre a arte de ler e o método de ler a Bíblia. Então, o texto de Lucas 24, 27 diz: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, o próprio Jesus expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Ele afirmou: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, lá em João 8,56. E ele disse que Moisés, lá em João 5,46, escreveu a meu respeito, e que importava que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Lucas 24, 44. O que é que isso significa? Jesus abriu as suas mentes para além de sua racionalidade estreita e decaída, para realmente entender as Escrituras. O texto diz: Jesus abriu a mente deles. Então o apóstolo João diz que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Olha, tem tantas verdades nesses versículos que eu acabei de ler. Há tantas coisas aqui que a gente precisa entender. Quando é que a mente se abre para entender as Escrituras? Quando ela alcança que Cristo é o espírito da profecia. Então, quando você está lendo lá no Velho Testamento e Deus aparece a Adão no Éden, o texto fala assim de um homem, Deus como homem. Deus apareceu à tardinha para conversar. Deus, na verdade, aquela aparição de Deus ali é Cristo, é a segunda pessoa da Trindade. Todas as vezes que Deus toma forma humana, ou é uma teofania, né? Aparece um anjo, o anjo é anjo, mas quando fala que Deus aparece, na verdade é um homem, essa descrição é do Filho, a segunda pessoa da Trindade, é Deus entre os homens. O Pai, ele não tem esse ofício de se encarnar. O Pai é o Pai. A palavra é que explica o Pai. Né? A palavra, o verbo lá de João 1, palavra é o que explica. Né? Então, Jesus é aquele que explica Deus. Qual o caminho de entender a Trindade? O caminho de entender a Deus e de conhecer a Deus através da palavra que é Cristo, o Filho. Então isso vem desde o Jardim do Éden, desde o início. Quando nós começamos a ler a palavra, há este elemento que vai unir todas as páginas das Escrituras. Tudo. Se você estiver estudando a história de Israel, os 3.000 anos de Israel, são 3.000 anos que Deus lida com esse povo para trazer Cristo através desse povo. Aí você vê tanta desobediência daquele povo, tanta desobediência. Por que Deus não deixa esse povo para lá? Porque Ele vai trazer o seu Filho através desse povo. Você tem que ter sempre em mente essa visão. Cristo está por trás de toda essa história aí. Há um propósito cristológico por trás de tudo que acontece nas páginas da palavra de Deus. Então, não pode esquecer. O conhecimento das obras de Deus na história da redenção, tudo é Cristo. E a lei, Jesus está lá? Está, sim. É lá que ele está bem claro, através do sacrifício, através do derramamento do sangue. Terceiro, um outro conhecimento que nós temos que ter até o fim de nossas vidas, e esse conhecimento é na palavra. É o conhecimento sistemático de Deus. O que é isso?
Esse conhecimento sistemático de Deus é a aquisição do sistema de princípios teológicos, ou seja, a relação de Deus com a existência das coisas criadas. Então, se você chegou nesses 3 conhecimentos, você é um sábio. Como é isso? Para todo lado que você olha, você vê Deus. Agora, não é como o pessoal que vê Deus aí de brincadeira, né? Aquele Benihim antigo, né? Aqueles profetas que chegam em casa, Jesus está sentado numa cadeira de balanço. Aí ele entra e, ô Jesus, por aqui hoje. E eles conversam como se fossem 2 pessoas. Não é assim. Isso não tem nada a ver com isso na Bíblia. Nada a ver. Ver Deus em tudo é vê-lo pelas suas obras. Ver Deus e a sua relação com tudo que existe. A começar de mim. A começar de mim. Vocês, nós cantamos salmos, e os salmos apresentam esse tipo de conhecimento aqui. O Senhor que cuida, o Senhor que está aqui, o Senhor está ali, o Senhor vai comigo, o Senhor volta comigo. Eu acordo com o Senhor, eu durmo com o Senhor. Tudo que eu faço, o Senhor está ali comigo. Tudo que eu faço. Então, a visão que o salmista tem de Deus é um Deus presente ali com ele. E isso em tudo na nossa vida. Aquela expressão que o pastor Edson falou agora de manhã, cheio de Deus, é exatamente isso. A mente, o coração, a vontade, os sentimentos, as decisões, tudo tem a ver com Deus. Você está cheio de Deus quando você não consegue fazer nada sem pensar nele, no seu consentimento, na sua vontade, no seu agrado. E para onde você olha, você vê isso. Isso foi uma das coisas que mais me atraiu durante um bom tempo, foi a criação. Eu comecei a estudar a criação porque eu achava uma coisa complexa demais. O corpo humano é uma coisa absurda. Você entende a complexidade dessas coisas, você relaciona com aquele que criou. Aí vamos estudar o microcosmo, o homem. Agora vamos estudar o mundo microscópico. É um universo, irmãos, uma coisa absurda. Agora vamos estudar o macrocosmo, a Terra, os planetas, o sistema, o universo, uma coisa absurda. Então, quando eu comecei a estudar e comecei a procurar as explicações, como é que essas coisas funcionam, aí você vai se admirando, o homem vai ficando pequenininho, pequenininho, e Deus vai aparecendo, como diz o Paulo lá em Romanos, o Filho de Deus foi horizontado, né? Em Romanos capítulo 1, Cristo aparece no horizonte. Então, isso precisa acontecer na nossa mente, sabe? Você olha para um animalzinho daquele que chegou ali na janela, você lembra do Criador, na hora. Olha para uma planta dessa, o Criador. Você olha para a região aqui do sertão, né? Sertãozão seco, aí dilúvio. Por que o sistema, dizem os geólogos, por que a Terra é um sistema falho, né? Porque quando você vai dizer que Deus criou a Terra, um geólogo ateu vai dizer, pois seu Deus é imperfeito, porque criou uma Terra imperfeita. A Terra não é para ter vulcão, a Terra não é para ter chuva, a Terra não era para ter nada, porque tudo isso está destruindo a própria Terra. A Terra, de um lado, ela é congelada, do outro lado, ela é desertificada. Um monte de gente mora num lugar muito ruim, muito gelado, outros moram num lugar muito seco, né? A África, o povo morre de fome lá, é seca, não é. Aí outros morrem, a terra se abre, aí um vulcão vem, aí mata um bocado, um tsunami provoca instabilidade na terra, aí vem, leva outro bocado, 200 mil, 300 mil, 1 milhão. Se você olhar o mapa chamado
o cinturão de fogo, o mapa, os lugares onde ainda vão matar muita gente, na Europa, na Ásia. Então está lá, o cinturão de fogo. É onde a terra é instável. De vez em quando dá um terremoto, mata um bocado de gente. Às vezes dá um terremoto, dá um tsunami, mata gente que não acaba mais. Então, a terra é um planeta perigoso. Às vezes eu até digo brincando, olha, cuidado, se você se casar e for passar a lua de mel, vocês não vão para os países do cinturão de fogo. Pode ser que vocês só sobrevivam até a lua de mel. Então, irmãos, é assim. Aí dá uma tempestade, dá um vendaval, daí arrasa aquelas ilhas, aquele povo todo, aí morre gente, aquela coisa. A Terra é um planeta instável que foi destruído pelo dilúvio. Ah, por isso que eu estudo o dilúvio. É, exatamente. Ah, por isso que eu tenho que estudar sobre o dilúvio. Exatamente. Porque o que está aí, como diz um criacionista, ele diz: a terra é uma sucata do que sobrou de um planeta inundado. Pensou? E aquele hino que a gente canta, chuva de bênçãos teremos. Pois é, mas para a terra a chuva não é boa. O sistema hidrológico da chuva, ele é um tipo de juízo sobre a terra. O sistema hidrológico perfeito é aquele lá do início da criação. Depois do dilúvio, acabou tudo. Tudo foi modificado. Tudo foi mais difícil. E agora a terra engole as pessoas. A terra mata as pessoas. Então, há muitos problemas que o dilúvio trouxe como juízo. A Bíblia diz que a terra seria destruída. Vocês já ouviram falar nisso? Exatamente, está lá em Gênesis capítulo 8. Eu acho que é o 8. Não, 8 não. Farei desaparecer da terra. 5. Ele diz que vai destruir o homem juntamente com a terra. Deus anuncia o dilúvio. 6, 7, né? Olha aí. 6, 7. Disse o Senhor. Ainda não é esse. Bom, vou continuar aqui e vocês vão procurar aí. Quem achar, eu vou convidar para almoçar comigo hoje. 6:13? 6:13. Exatamente. Vai almoçar comigo hoje, viu? Olha aí. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Então a terra, o geólogo, quando o geólogo ateu disser isso a você, aí você tem que dizer o seguinte: mas não foi assim que Deus criou. Não foi assim que Deus criou. A imperfeição da terra hoje foi devido a uma grande inundação global que está aí, as provas estão aí, essa inundação. Nosso irmão aqui vai estudar, já dei as dicas para ele vai estudar sobre esse assunto e possivelmente passar para vocês sobre as provas do dilúvio, não é? No Nordeste, no Brasil e no mundo. Estão aí. Os ateus inventaram a mentira que não aconteceu, que não sei o quê, mas eles estão mentindo para a gente. A Terra tem milhões de anos, não tem milhões de anos nada. O dilúvio fez com que nenhum método de datação fosse correto. Então, quando diz tem milhões de anos, não tem. Isso daí já se sabe, já está caducando já. Mas você não aprende isso na universidade nem na escola porque eles são ateístas. São ateístas. Mas a verdade já está estabelecida sobre esse assunto. Aí um irmão perguntou a mim uma vez: pastor, e aquela história
que a Terra tem não sei quantos mil anos, que o homem tem não sei quantos mil anos. Pois é, olha, muita gente na igreja ainda não sabe que isso é mentira do ateísmo, do naturalismo. Eles têm que inventar uma história mentirosa, certo? Para não cair na palavra de Deus, não cair na verdade da palavra de Deus. Então, eles inventam isso. Eu, desde o início, eu sempre ensinei isso lá em casa. Aí, meus meninos, quando eram pequenos, eles sentados assistindo a televisão, aí aquele canal National Geographic, aparecia um tubarão, este animal tem 400 milhões, é um dos animais mais antigos do mundo, tem 400 milhões de anos. Meus meninos riam disso. Está vendo como é criança? Eles riam, achavam engraçado isso. 400 milhões de anos, eles achavam engraçado isso. Porque eu ensinava a eles. Isso é mentira, meu filho. Às vezes chegavam em casa e eu ensinava eles a dizerem lá com a professora. Ensinava a professora, Bom, então, o conhecimento sistemático de Deus é você entender que há um sistema ao seu redor em que Deus se revela em tudo na sua criação. Os salmos falam muito da criação de Deus, muito, muito. O apóstolo Paulo fala da criação. E a criação é um testemunho, que vai trazer culpabilidade para aqueles que não se arrependeram. Então, é importante que, para todo lado que você for, você entenda o que é que está ao seu redor. Que você interprete a natureza, que você interprete a criação de Deus, que você entenda o que aconteceu aqui no universo. E outra coisa, os princípios que estão revelados na lei de Deus, na sua vontade, para a nossa vida diária. E nós vamos estudar, hoje nós vamos entrar mesmo no Sermão do Monte, Ontem foi uma introdução para a gente entender como é que se usa, como é que se entende ali o texto do Sermão do Monte. Então, hoje nós vamos estudar a estrutura do Sermão do Monte e entender as palavras e aquilo que é o básico que tem que estar no lastro de todas as qualidades que o cristão tem que ter. E isso é a nossa vida diária. De tal maneira que Deus se agrade e que sejamos crentes, cristãos, do inteiro agrado de Deus. Então, esse conhecimento de Deus, meus irmãos, ele se dá pela palavra. Conhecer todos os princípios. Nós vamos fazer um estudo de um texto aqui, que nós vamos aprender como é que se tira os princípios, como é que a palavra de Deus revela princípios para a nossa vida numa história. Que a história ela já é mais complexa para você entender Deus ali. Como é que Deus está? Como é que eu conheço Deus nessa história? Em que é que Deus se revela aqui nessa história? Então, isso daí a gente vai fazer já esse exercício. Bom, vamos ver agora a arte da leitura bíblica. Em primeiro lugar, nós precisamos ler a palavra de Deus com amplitude e profundidade. Então, o que é amplitude? Eu preciso ler mais. Eu preciso ler todo o livro de Gênesis, eu preciso ler todo o Pentateuco, os 5 livros de Moisés, os 5 livros da lei. Eu preciso ler todo o Velho Testamento, eu preciso ler o Evangelho de Lucas, eu preciso ler todos os Evangelhos, eu preciso ler as epístolas, eu preciso ler o livro de Atos, preciso ler toda a palavra de Deus. Isso é uma leitura em amplitude. Você não vai passar a sua vida inteira só com um livro. O Dr. Martin Lloyd Jones, ele passava 6 anos pregando um livro da Bíblia.
Efésios foram 6 anos pregando em Efésios. Já pensou? 6 anos. Isso rendeu um livro, olha, dessa grossura. Assim. Assim eram os reformadores também, do passado. Calvino pregou em Deuteronômio. Eu tinha um livro com os sermões de Calvino em Deuteronômio, mas era um livro desta grossura, no inglês antigo, arcaico. E alguém me pediu emprestado, eu não anotei até hoje. Perdi o livro. Mas eram tantos sermões que Calvino pregou em Deuteronômio. Muitos sermões. Agora ele pregou a Bíblia toda, né? Esses homens pregavam a Bíblia toda. O que eles deixaram de escrito, de comentários, de livros sobre a Bíblia, são muito. É muita riqueza, é muito material. A leitura em amplitude é nesse sentido. Do velho para o novo, ou do novo para o velho. Os iniciantes, os que estão chegando a conhecer a Cristo agora, eles têm que vir do novo para o velho. Porque do velho para o novo é muito complicado para quem está começando agora. Então tem que vir de lá para cá. Por quê? Porque lá explica cá. O novo explica o velho. Se eu começar do velho, eu vou terminar cheio de dúvida, aí eu chego lá e tenho que voltar para cá. Se eu ler primeiro o Novo Testamento, quando eu começar a ler o Velho, aí eu vou entender muitas coisas dos princípios do Evangelho cá. Agora, em profundidade, então vamos entender o seguinte: tem pessoas que não conseguem ler rápido. Aquele programa de leitura que, no fim do ano, muitas igrejas, os pastores dão, né? Na minha igreja, no final do ano, todo mundo recebeu um calendário de leitura da Bíblia em um ano. Aquela leitura ali é muito corrida. E somente os mais experientes conseguem tirar algum proveito daquela leitura. Então, quero ler a Bíblia em um ano, lendo 3 capítulos por dia. E aquela carreira, tem capítulo que é maior, tem capítulo que é menor. Não vai dar muito certo, não vai ser muito proveitoso para iniciantes e pessoas que precisam entender melhor. Por quê? Porque é uma leitura linear, não pode perder tempo, porque senão atrasa, não dá certo. Então, por exemplo, uma leitura dessa para mim não dá certo, porque quando eu estou lendo, eu pergunto muita coisa, eu preciso entender, tem que fazer sentido. E o Velho Testamento tem muita coisa que você não entende. As mandrágoras, vocês sabem o que é mandrágoras? Lia, aliás, Raquel era estéril, né? E Lia era normal. Aí o filho de Lia foi para o campo de trigo e encontrou lá mandrágoras. Mandrágora, na verdade, é uma raiz, como inhame, macaxeira, batata. Então, é uma flor em cima, o vegetal em cima e a raiz embaixo. Ela tem uma superstição, aquilo ali, é supersticioso. Por parecer uma pessoazinha, um meninozinho, a raiz, né? Aí as mulheres inventaram que se comer aquilo ali, se fizer o chá daquilo ali, aí ela tem filho. Inventaram isso. O filho de Lia chegou em casa com essas mandrágoras e Raquel queria porque queria aquelas mandrágoras. E pediu a Lia, me dá as mandrágoras que teu filho trouxe. Raquel querendo fazer um chá para engravidar. Aí o que aconteceu? Raquel engravidou. Olha aí, que beleza para a superstição. Como é que a gente vai sair dessa? Sabe o que aconteceu? Quando o menino nasceu, ela disse: o Senhor me deu. Pronto, acabou-se. Então, começou pela superstição, mas ela entendeu que não foi as mandrágoras, coisa nenhuma. Não, ela engravida. Depois. Então, Lia engravida na troca, porque ela fez uma troca com Lia, né? Diz: você se deita com Jacó em troca das mandrágoras. Aí ela engravidou.
Mas ela deve ter tomado chá um bom tempo, né? Mas quando ela engravida, você pode dizer, olha aí, ó. Isso aí é igualzinho que acontece hoje em dia. Igualzinho, olha. A pessoa está doente, aí começa a tomar remédio, fazer tratamento. O tratamento vai dando certo, tá encaminhando. Mas alguém diz, olha, vamos lá na minha igreja, que o pastor vai orar por você e você vai ficar bom. Aí a pessoa vai. Enquanto isso, a medicação está ali trabalhando, está tomando remédio, ela fez tratamento. Aí se ela ficar boa, quem é que vai ganhar as glórias? É o médico ou é o pastor que orou por último? Então alguém pode pegar esse texto das mandrágoras e dizer, olha, mas Raquel engravidou. Olha aí. Muito bem. Então, tem elementos que você não vai entender assim, não é fácil entender. Principalmente aquela cultura, né? Principalmente aquela cultura. E há muitos outros detalhes assim que a gente precisa entender. Esse da cultura é fácil resolver, é só você pesquisar. Mas o princípio que está por trás disso, porque a pergunta é a seguinte, por que essa história está aí? Por que Deus estabeleceu que essa escritura esteja aí? Ela tem alguma coisa para revelar Deus. Por isso que os puritanos sempre oravam, Senhor, revela-te a mim na tua palavra, para que eu entenda. Bom, então, uma outra coisa errada que acontece é ler apenas versículos individuais como pequenas pílulas para a alma. A gente não pode fazer isso, irmãos. Não é certo fazer isso, porque isso atrapalha o método correto da leitura. Olha, querem ver uma coisa interessante? Vamos ler Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, vejam como é que está o dispositivo de Romanos capítulo 1. Como é que é para ler Romanos capítulo 1, do verso 1 ao 6? Eu vou fazendo as perguntas e vocês vão respondendo. Romanos 1, de 1 a 6. Vamos lá. Vocês vão acompanhando aí e vão respondendo. O ano é o ano 57. Alguém chega à igreja de Roma trazendo uma carta. E os irmãos romanos perguntam. A pessoa diz, olha, traga uma carta para a igreja. E aí as pessoas perguntam, carta de quem? Respondam, versículo 1. Carta de quem? De Paulo. Mas, qual Paulo? Servo de Jesus Cristo, que mais? Chamado para apóstolo, porque apóstolo é missão. Ele é uma pessoa com uma missão. Mas aí, os irmãos perguntam, apóstolo? Mas com qual missão? Respondam, ainda no verso 1. Exatamente. Mas evangelho, a palavra evangelho na língua grega é notícia. Separado para uma notícia. Separado para uma notícia? Notícia de quando? Versículo 2. De quando essa notícia é? Exatamente. Essa notícia é de outrora. Não é de agora, é de outrora. Então, os irmãos perguntam, mas é uma boa notícia? Aliás, a notícia é de outrora. Aí a pergunta é, se é uma boa notícia, que o evangelho é uma boa notícia. Olha, eu trago uma boa notícia. E ele foi separado com uma missão de trazer uma boa notícia. Aí os irmãos perguntam, mas uma boa notícia a respeito de quê? Versículo 13, respondam. A respeito do seu filho. Pronto, está aí a resposta. Mas os irmãos querem saber o seguinte, tá certo, a notícia boa é com respeito ao seu filho, né? E o que aconteceu com ele? Versículo 4. Muito bem, então, tá certo. Mas os irmãos perguntam,
Mas qual a importância disso na prática? Versículo 5. Então a minha pergunta agora é, tá, e o que nós gentios temos a ver com isso? Versículo 6. Está vendo? O apóstolo Paulo escreveu essa apresentação, esse destinatário, exatamente respondendo a essas perguntas. Ele faz isso o tempo inteiro na carta dele. De Romanos 9 a 11, vocês podem ver que Paulo está falando sobre Israel e ele vai fazendo as perguntas que todo mundo faz. Mas se Deus endurece Faraó e depois pune Faraó, aí Paulo diz assim, e tu dirás, e de que ele se queixa ainda? Ou seja, se é Deus que endurece, por que pune Faraó? Por que castiga Faraó? Então ele vai respondendo exatamente o que você quer saber, aquilo que nós queremos saber. Então, essa é uma prova de que você não pode pegar versículos da Bíblia como pílulas, né? Como eu disse aqui. Pílulas, pequenas pílulas para a alma. Você tem que pegar a Bíblia e sentar um tempo com Deus, para que Deus fale com você. E você todo dia tem que continuar essa leitura. Você vai lendo, tem que ler. Ela está aqui exatamente para ser lida toda. Por que que um pastor tem tanta dificuldade de pregar um sermão na igreja? Quando o pastor, a Bíblia fica pequena para ele pregar, rapaz, é sermão demais, né? A igreja tem 2 sermões de um domingo, é sermão demais para preparar. É nada. Se ele lê a Bíblia todos os dias, ele tem demais para pregar. É o contrário. É inesgotável isso. A cada leitura que você faz da palavra, você tem muita coisa para entender sobre Deus, refletir, meditar, ensinar, conversar e fazer como Paulo, né? Quando Paulo vai falar do Evangelho, ele fala com admiração, o esplendor do Evangelho. Ele diz que Cristo aqui foi designado, essa palavra designada no grego, ela não é designado não, ela é horizontado. Deus projetou como uma projeção do Filho no horizonte do mundo. Ou seja, no lugar que todos veem, Cristo foi apresentado para que todos vejam a Jesus. Bom, então, eu mostrei aqui que se você ler Romanos 1, só uma pílulazinha para a alma, um pedacinho ali, você não vai entender. Não dá para entender. Tá certo? Então, isso requer que paremos. Aí você desce um pouquinho a profundidade, né? Não vai ler assim correndo, você vai lendo, você vai parando devagar, desce um pouquinho, não entendeu? Ela faz sentido, mas por que eu não estou entendendo? A leitura não está boa. Bom, vamos ver o segundo passo importante para a leitura boa da palavra de Deus. É a importância da meditação. Meditação. Você não pode ler sem meditar. A palavra de Deus é dada para a gente meditar. É coisa demais para a gente pensar. Então, tem tantas verdades, há tantas coisas a serem reveladas aí na palavra de Deus. Se você ler rapidinho, 3 capítulos por dia, correndo, não vai ficar muita coisa. Pode até ficar história, lembrança de nomes. Sabe que eu cresci, acho que todo mundo cresceu assim na igreja,
aprendendo o concurso bíblico. Eu ficava tão triste porque eu não conseguia decorar nomes. E tinha uma irmã lá na igreja, também na mesma idade minha, e a gente fazia-se muito concurso bíblico. Vamos ler o livro de Gênesis. Quem era o pai, quem era a avó, quem era não sei quem era... Aí ela dizia tudo, respondia tudo. Rapaz, eu não decorava. Eu lia, mas eu não ganhava uma vez. Eu ia ficando triste com aquilo. E eu ficava pensando assim, mas fulana realmente tem mesmo a palavra de Deus, né? Conhece mesmo, né? Não, irmãos, é tudo contrário. É tudo contrário, não é assim. A Bíblia não foi escrita para a gente decorar nome nem idade de ninguém, nem não sei o quê. Meu pai, quando eu chegava lá na minha antiga casa, né? Na cidade de Santa Rita, aí meu pai dizia, olha, você sabe com quantos anos Adão morreu? Aí ele saía dizendo a descendência de Adão todinha, onde a Bíblia dizia a idade, ele decorava. Ele gostava decorava o nome e a idade dos personagens bíblicos. Então vocês observem que há muitas coisas que nós crescemos assim, agarrados com aquele modelo, sabe? Mas o modelo é errado. A palavra de Deus, ela foi dada para formar na nossa mente a autoexpressão de Deus. Então a primeira coisa que eu tenho que entender é, estou lendo uma história. Onde é que está Deus aqui? O que é que isso me revela sobre Deus? O que é que eu preciso aprender sobre Deus aqui nesse texto? O que é que isso tem a ver com Deus? Então, não é para outra coisa a palavra. É a partir dali que nós vamos tirar os princípios. Então, Deus nos projetou com a capacidade de parar e ponderar. Quando você começa a ler uma coisa que não entende, você abandona. Se eu estou lendo, não estou entendendo, eu abandono. Não, eu tenho que entender isso aqui. O que é que está acontecendo aqui? Eu preciso entender por que isso está aí. Então, o seu desejo não é... o seu desejo é que não apenas o escutemos, não apenas leiamos rapidamente o que ele diz, mas que reflitamos sobre o que ele diz e processemos isso em nossos corações. Então, olha agora a gente vai ver o método, método não, a arte bem esmiuçadazinha. Aí eu vou pedir para nosso irmão pastor projetar um exercício que eu fiz para vocês aí. Mas vamos chegar já lá, vamos ler primeiro aqui. É uma característica distintamente humana parar e considerar. Estou lendo, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Opa, eu já vi isso alguma vez, uma terra sem forma e vazia. Isso eu não tenho nem ideia do que é isso. Então, ou eu paro agora ou paro depois. Mas eu tenho que parar. Então você tem que considerar, tem que mastigar algo com os dentes das nossas mentes e corações, tem que projetar, ou seja, eu só vou conseguir entender se o que o texto diz tem alguma realidade concreta na minha vida. Se não tem, eu não entendo. Mandrágoras, eu não sei o que é mandrágora, porque eu não conheço mandrágora. Quando o texto do Salmo 1, diz que o ímpio é como a palha que o vento espalha, na mente da gente, a palha é o que é uma folha, né? Eu sempre falava isso, é a folha que o vento dá, e tem uma música aí que diz exatamente isso, que é folha. Mas quando você vai ver naquela cultura, a coisa mais comum deles lá é a palha do trigo. É exatamente como o texto está no hebraico, a palha do trigo. O ímpio é como a palha do trigo, dá um vento, é muito fútil, né? É de uma futilidade absurda o ímpio. Bom, e aí nós vamos ver agora um texto que eu passei para a gente trabalhar, de Gênesis capítulo 29. Olha aí, Gênesis capítulo 29. Eu vou dar logo uma luz
para que quando os grupos estiverem estudando o texto, já sabem mais ou menos para onde correr, certo? Então, Gênesis 29, do 21 a 30. Podem abrir aí a Bíblia de vocês e eu vou fazer uma leitura, em voz alta e vocês vão medir o grau de compreensão, se vocês entendem. E a pergunta é: o que é que esse texto tem de Deus, o ser de Deus, da sua revelação sobre Ele mesmo? Porque se a Bíblia não foi dada para contar histórias, então eu preciso entender que tem uma sua verdade aí, do seu ser, da sua história da redenção. Alguma coisa tem aí para mim. Lia e Raquel. Disse Jacó a Labão: dá-me a minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Reuniu, pois, Labão a todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite, conduziu a Lia, sua filha, e a entregou a Jacó. E coabitaram. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Ao amanhecer, viu que era Lia. Por isso disse Jacó a Labão: que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? Respondeu Labão: não se faz assim em nossa terra, dar-se a mais nova antes da primogênita. Decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que ainda me servirás. Concordou Jacó. E se passou a semana desta. Então Labão lhe deu por mulher Raquel, a sua filha. Para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão a sua serva Bila, e coabitaram. Mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia, e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Tem tanta coisa para a gente tirar daí. Princípios, vontade de Deus, pecado, coisas proibidas que eles fizeram. Mas como é que eu sei disso? Pois é, essa é que tem que ser a leitura. Então vejam bem, quando eu leio esse texto, olha o que é que me vem a pergunta, olha o que é que me vem na cabeça. Eu já li a história, já sei de que se trata, porque é o que eu falei, não pode ler pedacinho. Olha que eu peguei um pedaço da história, peguei uma pílula, né? Mas não dá certo, porque você tem que ter lido antes a história. Então é uma história que eu preciso ler, senão não faz sentido. Bom, então quando eu leio esse texto, olha as perguntas que tem que aparecer na minha mente. Como é que Labão conseguiu enganar Jacó? Olha aí. À noite, Jacó vem fugido da casa do pai porque ele cometeu um delito lá e o irmão quer matá-lo. Aí a mãe dele diz: vá para a casa do seu tio. Quando chega lá, Labão tem 2 filhas, né? E Jacó achou mais bonitinha Raquel, né? A primogênita, mais velha. Né? Raquel não era a primogênita? Não, Lia era a primogênita, né? Então, ele quer a mais bonitinha, se engraçou. É bem exigente ele, né? Aí, o pai diz a ele: você tem que trabalhar para mim 7 anos. Aí eu permito minha filha casar com você. Ele aceitou. No dia, até isso ele sabia que ele só queria era a Raquel. Aí diz aí o texto: à noite conduziu a Lia, sua filha, e entregou a Jacó. Bom, o texto não explica nada. Agora eu tenho que parar. Eu estava andando em amplitude, né? Cheguei aí. E à noite conduziu a Lia, sua filha, e entregou a Jacó. E coabitaram. Ao amanhecer, viu que era Lia, mas não era Lia o concordado, né? Era Raquel.
Aí ele enganou. Como é que ele conseguiu passar Lia por Jacó? Conseguiu passar Lia por Raquel. Sabe como? Aí eu preciso entender como é o sistema lá. Senão não dá certo. Então, olha, vamos ver uma referência que eu coloquei. Eu coloquei aqui. Deixa eu ver se eu coloquei. Oi. Olha, ele está se aproximando. Porque esse rapaz é estudioso. Na hora que você olha, eu tenho que entender aqui. Agora vejam bem. Se você tem a Bíblia adotada, a Bíblia de Genebra, qualquer Bíblia reformada com anotações. Aí, ó, essa minha Bíblia me ajuda nisso. Bom, uma boa Bíblia para leitura é a Bíblia de Genebra ou qualquer outra Bíblia reformada com anotações. Aí eu vejo aqui, 23 à noite e tal. Aí conduziu Lia sua filha. Versículo 24, aliás, capítulo 24, versículo 64 e 65. Então a gente vai lá para o 24, 64 e 65. O que ele acabou de falar, né? O texto que ele acabou de falar aí. Olha aí. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo a Isaque, apeou do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Aí o servo de Abraão respondeu, né? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O véu lá de Corinto, muita gente pensa que o véu lá de Corinto é aquele véu da congregação cristã do Brasil, né? Aquele véuzinho assim, ou não, assim, cobre a cabeça, né? Cobre a cabeça. Mas não é não, irmão. Vocês já viram aquela roupa lá do Afeganistão, chamado burca, né? É aquilo ali. O véu lá de Corinto, não existe essa palavra véu lá no texto de Corinto. Véu, Judá também. Mesma coisa. Então, o que acontece é que a palavra véu lá não é véu, a palavra lá é cobertura. A mulher usava uma cobertura. Ela se cobre. Naquela época o homem não via nem o mocotó de uma mulher. Hoje a gente tem que fechar os olhos, né, pastor? Hoje a gente anda por aí, tem que fechar os olhos para não ver o que não deve. Mas havia essa cerimônia, esse cerimonial, né? Foi exatamente isso que aconteceu. Lia, coberta. Vocês sabem que naquela época não tinha energia, né? Luz elétrica. E o ato de coabitar, o casamento, na verdade, no Antigo Testamento, é o homem se deitar com a mulher. Deitou-se com a mulher, casou-se. Hoje é papel passado, mas na época é de se deitar com a mulher, casou-se. Para a lei era assim. Então, Labão chega com uma mulher toda coberta e entrega para Jacó. Tudo escuro, e aí eles coabitaram. Quando amanhece o dia, que ele olha, paz, Labão me enganou. Como é que fizeste uma coisa dessa comigo? Aí, pronto, até aí vocês entenderam como é que ele foi enganado. Olha aí, ó. Baixa um pouquinho aqui. Ó, como Labão conseguiu enganar Jacó? Bom, entendi agora, por causa da cobertura que é usada no casamento. Certo? Vinho. Rapaz, pode ter, mas no texto não fala não, sabe? Mas pode ter tido, né? Comemoração e muita festa, né? É um pressuposto também, pressuposto bom. Agora, vem a pergunta, qual realidade esse texto pode me trazer à mente? Sim, isso aí é uma coisa interessante. Olha, eu só consigo entender isso se tiver alguma realidade na minha cultura, no meu universo de conhecimento, sabe? Então, por exemplo, o irmão, quando a gente vinha para cá, o irmão me perguntou: o senhor já comeu a fruta já comeu joá? Não, não é do meu universo. Se ele perguntasse: já comeu maçaranduba? Já. Já comeu trapiá? Já.
Já comeu oiticoró? Já. E por aí vai, né? Macaíba? Já. Então, são as frutas da minha realidade. Aí quando eu vou ler, se tem uma coisa aqui que eu não conheço, aí eu tenho que parar. Mas eu preciso entender. Então, a realidade é a relação. Salmo 1. Bem-aventurado o homem, ele é igual a uma árvore plantada junto a correntes. No tempo próprio, dá o seu fruto. Aí você vai pensar numa árvore que é assim, morando em Caruaru ou lá, ou aqui, né, sertão. Então, eu só posso entender isso se eu tiver uma realidade que eu possa comparar. Mas aqui para nós é como o juazeiro, é seco, mas ele não está plantado perto de água, mas ele tem a capacidade de sobreviver, e enquanto está tudo queimado, seco, rachando, o juazeiro está verdinho, verdinho. A gente passa às vezes lá no Curimataú da Paraíba e está o juazeiro lá, tudo marrom, está lá o juazeiro verdinho, bem verdinho. Você pode fazer essas comparações, quem vai dar um estudo bíblico, quem vai pregar. Os irmãos, isso aqui tem a finalidade de... Bom, então, como posso entender o verso 30, Jacó com 2 esposas? Aí é que vem um problema para a gente resolver. Jacó agora tem 2 esposas, por causa do engano de Labão. Agora tem 2 esposas. Isso significa que é certo ter 2 esposas? Então, como é que eu vou entender isso aqui? Exatamente, é um texto narrativo, é uma história. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque quando o texto é narrativo, o que acontece ali não significa que as pessoas estão fazendo o que Deus mandou. Não é isso, tá certo? Isso vai se repetir na Bíblia inteira, na parte da história toda do povo de Israel. Isso vai se repetir muitas vezes. O povo faz coisas erradas. Agora, veja que coisa interessante. Se você fosse escrever uma história do seu pai, você contaria uma história dessa? Se fosse contar a história de sua família, você ia contar essas histórias feias, de que pulou a cerca, que não sei o quê, que tinha outra mulher, que tinha outro marido, que não sei o quê. Ninguém vai contar seus pecados para ninguém. Mas a Bíblia conta os pecados todos dos patriarcas. E é assim que a gente tem que entender. Ela é uma história que revela quem são eles. Por isso que Paul Washer disse, não existem grandes homens de Deus. Só existe isso aí. É só isso aí que a gente vê o tempo todo. Aí chega de Abraão, você chega no povo de Israel, a mesma coisa. É a mesma coisa. É história de acertos e erros. É a nossa história. Então está aqui, né? Jacó com 2 esposas. Isso vai dar certo? Não vai dar certo. Ele está sendo abençoado com isso aí? Não. Pode estar sendo abençoado em outra coisa, porque ele é um crente. Mas nisso daí, a história vai mostrar que ele vai sofrer muito com essas 2 mulheres. Certo? Como é que eu vou entender isso aí? Aí eu vou para a lei. A lei permite isso? Não. Está lá em Levítico. Não é proibir. A lei proíbe a poligamia. Mas Davi teve muitas mulheres, Salomão teve muitas mulheres. Meus irmãos, olhem, Davi, os patriarcas, Salomão, esse povo todo errou. Isso tudo foi besteira que eles fizeram. Porque, na verdade, o rei, ele não pode ficar na mão de uma mulher. Isso é da cultura. Mas aí, quando ele se submete... Agora, ele é casado com todas elas. Marido de todas elas. Mas a natureza inviabiliza isso. A ordem não é essa. A natureza, a criação de Deus estabelece que é 1 para 1. Então, se for 1 para muitas,
vai se pagar um preço muito alto. A primeira coisa que vai acontecer é a perversão do coração e da psique. Às vezes eu fico imaginando a vida psíquica, né, de Davi, de Salomão, um homem cheio de mulheres, coisa estranha, né? Então, esses homens, de certa maneira, desenvolveram alguma perversão na alma, por causa desse monte de mulheres, esses casamentos, essa vida cheia de mulheres, porque isso é perversão. Então você tem uma história aqui de ninguém que é exemplo aqui de nada, de nada. Todas as vezes que vocês ouviram um sermão, pessoa falando, eu vou falar sobre Samuel, porque Samuel era um profeta de Deus, Samuel era uma bênção, Samuel é um exemplo, Samuel, está falso esse sermão. Samuel não foi dado para ser exemplo de nada. Olha aí o que eu já entendi do texto. Porque eu fui para a lei e a lei diz que não é assim. A lei diz que a criação estabeleceu, Deus estabeleceu pela criação, é um homem ou uma mulher. Se for um homem, 2 mulheres, um homem, 3 mulheres, um homem, 1000 mulheres, isso é negócio de gente louca. Então, mesmo que eles tenham feito parte do processo da revelação de Cristo, eles passaram por situações terríveis. Eles sofreram, eles pagaram. Vocês vão ver a história de Jacó é só de sofrimento. A continuação disso aqui é de sofrimento. Até ele chegar no Egito, ele sofreu muito. Problemas familiares e sempre cometendo os mesmos problemas, gostando mais de um do que de outro. Aí quando você vê o próprio Jacó gostando mais de José do que do outro, depois Benjamim, e os problemas vindo e assolando, e chega um momento que ele dizia assim, eu prefiro morrer do que acontecer alguma coisa com Benjamim. Oh, quanto sofrimento! Esse homem sofreu muito por causa desses casamentos aqui. Agora, coitado, se ele dissesse assim, mas, rapaz, Jacó não procurou isso, né? Ele não procurou isso. Ele foi enganado. Pois é, irmãos, a natureza é assim. Você pode não ter procurado, mas se transgredir a lei da natureza, não tem como restaurar. Não tem como restaurar. Sim, sabia. Vou deixar para vocês resolverem isso. Se fosse numa sala de aula, os alunos iam gritar, cala a boca, fica calado. É assim mesmo. Eu já fui professor em vários níveis e a turma faz isso mesmo. Bom, então olha aí, ó. Então, eu estou respondendo essa quarta aqui, ó. O que me faz lembrar o fato da enganação de Labão para com Jacó? Por que Jacó vai penando na vida, sendo enganado? Eu falei aqui ontem, não foi? Exatamente. Naquilo que pecamos, vamos ser punidos naquilo ali. Essa é a regra. Pecou nessa área aí, vai ser assim até quando Deus quiser. E na igreja o pastor encontra muitas situações assim. Aí, ó, a primeira geração, aí tem a segunda, aí vem os filhos, a segunda, punida. Aí por causa disso, a terceira também, punida. E por aí vai. Eu, quando estava para pegar o ônibus para vir para cá, de Recife, né? Eu sentei perto de uma senhora e aí começamos a conversar. Aí eu disse assim, fui reclamar do fedor da rodoviária, né? Está abandonada mesmo a rodoviária de Recife. Aí eu disse assim, mas a senhora já viu como está fedendo essa rodoviária? Mas é um fedor horrível. Aí eu perguntei, lá no guichê, numa barraquinha lá que vendia comida, né? Eu fiz um lanche lá, fui tomar um café e eu perguntei à moça, me diga uma coisa, por que esse cheiro, esse fedor nessa rodoviária desde
desde o desembarque até o embarque interestadual, esse fedor horrível de urina. Ela disse, porque a rodoviária está abandonada. Os mendigos, o pessoal que mora na rua, estão morando dentro da rodoviária e eles fazem xixi dentro da rodoviária. Aí eu estava dizendo, eu contei a ela essa história, né? Aí eu disse assim, a senhora sabia que cada uma pessoa dessa aí, que está deitada aí, se for atrás, conversar com ela, a gente vai descobrir que é uma história muito feia da vida delas. Ela, pois é, cada uma pessoa dessa tem uma história terrível por trás. Então, a miséria não é um problema econômico, não é um problema social, se transforma, né? A miséria é o pecado, é o pecado. Você pode ir atrás, que ali tem uma história de pecado desde a primeira geração. Às vezes é um neto ou um bisneto de alguém que cometeu o pecado, o bisavô dele cometeu um pecado e ele está na rua. Ou o pecado é dele mesmo, certo? Mas esses problemas, eles vão até o fim. E é interessante que Jacó não aprendeu muita coisa, né? Porque ele repetiu o mesmo pecado de gostar mais de um filho do que de outro. Foi punido de novo. Aí ele disse, assim eu vou morrer, assim eu não aguento. Desse jeito, Senhor, eu não aguento. Vou chorar, vou descer a cova, né? É melhor descer a cova, é isso que ele está dizendo. Aí vejam bem agora, pergunta 5, né? Quais princípios teológicos estão revelados nesse texto? Quais princípios teológicos estão revelados neste texto? O que é que nós vamos tirar de princípio da vontade de Deus aí? O que é que nós vamos? Poligamia? É o contrário, né? Primeiro princípio é não se case com duas mulheres, não tenha duas mulheres, não tenha dois maridos. Vocês viram a história do dia 13, lá em Itumbiara, né? Lá em Goiás. É Goiás, é Mato Grosso? Goiás, né? A mulher adulterou, não queria mais o marido, começou a namorar. Segundo o marido, escreveu a carta, disse que ela se juntou com uma pessoa que não valia nada. A mulher inventou uma viagem para São Paulo, ele já desconfiado, botou um detetive para ir atrás. O detetive foi e filmou ela lá, se beijando lá. Aí ele foi e matou os 2 filhos e matou a si mesmo, se suicidou. Ainda deixou uma carta para culpar todo mundo, né? Envolvido. Até o governador de Goiás foi para o enterro, né? Que é ano de política, né? Até o governador foi lá, caiado, estava no enterro lá. Então, olha aí, não é para ter 2 maridos, né? Isso aí. Então eu trago para a realidade, ó. Eu trago para a realidade. Rapaz, isso aqui é uma coisa tão corriqueira. Homem com 2 mulheres não dá certo. Mulher com 2 homens também não dá certo. Então, quando eu vou olhar, quando eu começo a ler mais, aqui parece que vai dar tudo certo. Jacó amava mais a Raquel do que a Lia. Vai dar certo isso? Tem 2 mulheres, ama mais uma do que a outra. Vai dar certo isso? Vai não. Um vai terminar envenenando ele ou envenenando a outra. É isso que vai acontecer. Então, o princípio está lá na lei. O que mais temos aí? Jacó foi enganado. Mas o nome de Jacó não é enganador? A palavra Jacó, né? A palavra Jacó, deixa eu ver se eu me lembro. A palavra Jacó é aproveitador. Porque quando nasceram os gêmeos, ele agarrou no calcanhar do irmão. Então, isso, por causa disso, tem o nome de aproveitador, porque ele queria aproveitar. A saída é o aproveitador. E ele vai fazer isso, a história dele é assim. Então, eu tenho alguns princípios aqui
de como não deve ser. Onde é que estão esses princípios? Na lei de Deus, está tudo lá. E onde mais? Efésios, está tudo lá em Efésios. Por isso que quem está começando agora, quem chegou agora, leia primeiro o Novo Testamento. Paulo vai ensinar lá o que é o casamento, marido, amai as vossas esposas, né? Tal. O lar, ele mostra o lar, ele mostra que não pode ter mais de um. Tal. Então, quando você aprende a doutrina no Novo Testamento, quando você vem para cá, aí você observa que esse povo, que é chamado por Deus para uma peregrinação com Deus, numa dimensão, numa vida com a natureza pecaminosa neles, aí você vai observando que isso daqui é uma narrativa que está revelando princípios e quem Deus é. Deus vai se agradar disso aí? Não. Isso aí vai dar problema. Aí você já prevê que vai dar problema e deu problema. Então esse não é um bom modelo. Mas os patriarcas todos não fizeram isso? Pois é, e erraram e foram todos punidos. Abraão foi chamado de profeta. Abraão enganou 2 vezes. Ele chegava numa cidade, por 2 vezes ele fez isso, né? Chegava na cidade com medo dos homens matarem ele e para ficar com a mulher dele, Sara, ele dizia que era a irmã dele. Se aproveitando de quê? De que era mesmo, não era? Por parte de pai. Aí dizia, né, minha irmã. Aí Deus diz ao rei Abimeleque, cuidado, não toca nessa mulher não, que ela é esposa desse homem e ele é profeta. Pensou? E ele é profeta. Então Abraão não é exemplo. Abraão não é modelo. A gente tem que ter muito cuidado para não contar história para criança, escola dominical, apresentando os personagens bíblicos como os modelos. Não existe modelo. Todos são, é isso que o Van Groningen diz naquele livro, A Família da Aliança, né? Não adianta você procurar modelo de família na Bíblia, não tem. Todas as famílias da aliança fracassaram. Não tem modelo de família no Antigo Testamento. O que é mais? O que podemos inferir de Deus e do seu Cristo? Aí você vai perguntar, o que é que tem a ver isso aqui com Cristo? Pois é, a pergunta é, o que é que Deus quer com Jacó? É porque Jacó está na linhagem que Deus prometeu trazer a semente da mulher. Ele está nessa linhagem. E essa linhagem vai até Cristo, até chegar em Jesus. Então ele está aqui sim, né? Nessa história ele está, Jesus está aí sendo preservado na família de Jacó. O que temos mais? Sim, agora levanta aí um pouquinho para a gente ver como é que a gente vai fazer a leitura. Qualquer texto que você pegar, olhem, vejam bem aí, baixa aí um pouquinho. Tem como baixar isso aqui? É só o tamanho mesmo, né? Só esse tamanho mesmo, né? Pronto, aí, ó. Então, eu abri a Bíblia, vou começar a ler a palavra de Deus. Comecei a ler. Eu vou ler todo o texto histórico. Estou lá em Gênesis. Tem coisa que eu não estou entendendo. Esse casamento aí de lá não é igual aqui, não é? Então não dá muito para entender isso aí. Esse homem, agora Jacó, com Raquel e Lia, com 2 mulheres, gostando mais de uma do que da outra, também não dá para entender. Relacionar com outros textos que podem dar mais clareza. Aí, vejam bem, vocês, se tiverem uma concordância, hoje tudo você tem na internet. Tudo você tem na internet. Até a pesquisa que você quiser agora. Por exemplo, eu não estou entendendo esse casamento. Como é que como é que Labão conseguiu enganar Jacó? Você bota lá, ela responde, né? Inteligência artificial agora. Responde tudo lá.
Olha como nós temos recursos agora para entender a Bíblia. Muitos recursos. Embora tem muitas coisas duvidosas que você não pode, né? Tem que ser um pouco maduro também para entender essas coisas. Bom, algum outro texto fala sobre a história de Jacó? Pois é, há uma quantidade muito grande na internet de textos sobre Jacó. Pode ser um bom recurso. Eu ouvi vários sermões para ver de que ângulo cada pastor, cada sermão, o que é que ele interessou ali. É uma coisa interessante. Você vai ver, ouvir o sermão aí sobre Jacó. Aí um vai dar ênfase de riqueza, de prosperidade, outro vai dar ênfase de família, outro vai dar ênfase, e por aí vai. Então, é um recurso importante, embora corre-se o risco também de ser enganado. Por quê? O mais seguro é que haja um texto na Bíblia que se refira à questão de Jacó. Vocês lembram de algum? Paulo, né? Paulo vai falar de Jacó e Esaú. Ele vai falar lá. Aí quando você lê em Paulo, no capítulo 9 de Romanos, você vai ver o que era que o apóstolo Paulo considerava de mais importante nessa história de Jacó. Era a predestinação. Predestinação. Antes que eles fizessem o bem ou o mal, muito antes disso, Deus já havia escolhido um e não o outro. A predestinação. Mas isso não é desse texto aqui. Já é de outro texto, do nascimento, né? Lá do nascimento dos gêmeos, certo? 2, mastigar. Ler, reler e ligar ideias. Exatamente é isso que eu gosto de fazer. Eu estou lendo, alguma coisa eu não entendi. Primeiro vamos resolver o sentido. Preciso entender isso aqui. O que é que está acontecendo? Tá. Agora, eu preciso entender qual é a lição, qual é o entendimento para a minha vida, o que é que Deus quer revelar com isso. Então, eu vou começar a ligar ideias. Eu já tenho outras ideias do próprio texto bíblico, eu já li o Novo Testamento, eu já tenho uma boa bagagem para entender o que é que se passa aqui. Mastigar ainda, comparar elementos culturais e morais do texto com o do nosso tempo. Então, nesse caso aqui, elementos culturais e morais. Casamento, poligamia. Quem é o estelionatário aí? Labão, né? Promete uma coisa e não entrega, né? Chama-se estelionato. Faz um acordo, vende uma coisa e não entrega. Engana, né? Ludibriar para obter benefícios, né? Enganar para obter benefícios. Ele ganhou mais 7 anos de trabalho, enganando a Jacó. Então, você vai identificar esses elementos. Casamento aqui é diferente. Poligamia, estelionato. Aí você vai pensar nisso. Rapaz, que coisa, né? É assim que eu leio, irmãos. Eu fico pensando, mas como esse povo, como é que se faz isso? Por que ele fez isso? Aí você vai montando na sua cabeça o perfil desses personagens. Quem era esse Labão? Agora, Jacó. Vamos pensar em Jacó. Como é que Jacó aceitou isso? Pensou? Como é que ele aceitou isso? Porque ele resolve aceitar mais 7 anos de trabalho agora para pagar a que ele quer. Na nossa cultura não tem isso, né? Não é assim na nossa cultura. Então, esse modelo de cultura, você não vai dizer assim, essa cultura, aí sim, aí é que é o certo, aí é que é o bom, né? Você não vai fazer isso. Você vai comparar com a sua e dizer, poxa, como era diferente, né? Agora, vem a pergunta. Buscar soluções para explicar o sentido do texto. Bom, eu preciso entender isso não tem na minha cultura. Não tem esse casamento, esse homem aí, o outro com 2 mulheres, eu não conheço isso, não é minha realidade. Então, o que é que eu vou fazer?
Bom, isso aqui você vai entender que, mesmo não sendo a sua realidade, isso aqui é pecado. Tem pecado da poligamia, tem pecado do estelionato, certo? Então eu já posso entender que tem coisas aqui que Deus não se agrada. Mas tem um elemento interessante na pessoa de Jacó. Ele é uma pessoa mansa. Ele é um homem humilde. Porque ele vai aparecer em várias outras situações em que ele não reage, ele não faz nada. Então ele aceita tudo que o tio dele impõe ali, e ele revela. Quando Labão, quando ele foge, né? Deus diz a ele, vai embora daí, volta para a casa dos seus pais. Aí ele sai sem dizer nada a Labão, pega os filhos, né? As mulheres, as servas, aí, e vai embora com os seus rebanhos. Quando Labão chega em casa, não tem ninguém. Aí ele corre atrás. Aí ele faz o levantamento de tudo que Labão enganou Jacó. Você me enganou nisso. As ovelhas que se extraviaram de dia e de noite, eu paguei. Então, mostra que Labão é um ímpio mesmo. Mas qual foi a atitude de Jacó? Ele suportou isso por muito tempo, né? E Deus sempre dando a ele a mais. Deus abençoando Jacó na passiva. Olha um princípio aí. Ele não é modelo para mim. Porque a Bíblia mostra ele com seus pecados. Então ele não é modelo para mim. Mas tem um princípio aí. O tempo que ele passa esperando em Deus, sem recalcitrar, sem se vingar, sem... Até mesmo aquela história das varas, né, que ele fazia. Aquilo ali não era nada disso, não. Embora o texto diga que assim aconteceu, mas não era, não. Depois ele diz que foi Deus que fez aquilo. Aquilo ali era uma superstição. Mas depois ele diz que foi Deus que fez o rebanho dele se multiplicar. Então a paciência que ele tem de suportar a perseguição, a discriminação, o tratamento indevido, a mentira, a enganação, ele suportar ali caladinho, Deus vai contando na sua misericórdia e vai dando a ele tudo o que parecia estar perdido. Essa passividade, irmãos, é uma característica do crente. Lidar com a vida de maneira passiva. Quem é bem-aventurados os humildes de espírito? Quem é humilde de espírito? É aquele que não busca os seus direitos. São os mansos. Aliás, são os mansos, né? Os mansos que herdarão a terra são aqueles que não buscam seus direitos. Porque se Jacó tivesse exigido seus direitos, ou ele podia já estar morto, ou ele matava Labão, ou Labão o matava. Então, a mansidão é uma das qualidades. Ela está aí na história. Mas é necessário que, para eu enxergar isso, eu tenho que ler toda a história e entender que o perfil de Jacó é de uma pessoa que ele na juventude, parece a nossa história, né? Na juventude, meio idiota, a mãe se junta com ele para fazer idiotice, e dali vai, Deus vai, na sua misericórdia, sustentando aquele homem, preservando de cometer pecados de autodestruição, né? Autonomia. Então, autonomia é igual a autodestruição. Então, ele vai deixando de ser autônomo, luta com Deus, entende perfeitamente o que era aquela luta e vai começar a depender de Deus. Então, é um princípio da mansidão. Bom, eu tenho que buscar soluções para explicar o sentido, né?
Terceiro, projetar, lembrar de fatos de nossa vida semelhantes aos do texto. Olha, vocês já viram quantos exemplos eu já contei aqui para ilustrar o texto? Pois é, a mente da gente vai fazendo isso. Quanto mais você lê, você vai comparando com a realidade. Eu só entendo se eu tiver alguma realidade perto, senão eu vou ter que me transportar para aquela época para entender isso aí. Então eu preciso, isso é automático, isso daí não precisa você fazer, você faz. Quando você põe os olhos no texto, a mente procura logo encontrar um paralelo, um par da realidade disso daí. Agora, se contar uma história daqui do Brasil, de São Paulo, dos dias de hoje, tudo que se fala você entende, né? Mas para uma história que já tem 3.000, 2.000, já tem quase 5.000 anos praticamente, né? 4.000 anos. Então, 3.000 anos só de Israel. A revelação em Israel durou 3.000 anos. A revelação do Velho Testamento, 3.000 anos. Então, uma história que tem 5.000 anos, como é que eu vou entender isso, né? Bom, emitir um juízo de valor bíblico a partir da vontade de Deus. Quando você está lendo a história e você chega a encontrar esses elementos, um enganando o outro com duas mulheres, servas, essas coisas, quando você chega a ver essas coisas, a mente pergunta logo, isso está certo? Não é? Está certo isso, porque você já tem um padrão. Você já leu o Novo Testamento, já sabe de algumas coisas, você já tem um padrão. E aí a mente compara e emite um juízo. Está certo? Acho que está errado. Engraçado que eu já ouvi gente defender a poligamia por causa dos patriarcas, por causa de Davi, por causa de Salomão. Muito bem. 4. Aplicar. O que os princípios teológicos do texto representam para mim? Tem a ver com a minha vida, o que posso ensinar aos outros? Bom, aqui dá para entender que está errado, Deus não... essa história aí você vai terminar de ler lá na frente, você vai ver que deu errado para quem enganou, para quem mentiu, deu errado para quem tem duas mulheres, deu errado para quem não esperou em Deus. Tudo isso são princípios, são coisas que a gente aprende com o exemplo deles, mas a história deles não é uma história bonita e não termina bem. Quando você continua lendo a história de Jacó e chega em José, a aflição, esse povo sofre demais. Aquele vai e vem para o Egito, aquele vai e vem, aquilo ali tudo é pagando por pecados cometidos. Tudo pagando por pecados cometidos na família. Então, se eu terminar de ler a história, eu vou chegar a essa conclusão. Esses são os princípios, tá certo? Então, a partir daí, você já tem uma referência do que deve fazer e do que não deve. Você já tem princípio do que fazer e do que não fazer. O Velho Testamento, ele é cheio de histórias, e essas histórias têm exatamente princípios da lei de Deus. Um que eu tiraria é a mansidão de Jacó. Foi enganado no casamento. Você começa a pensar, foi enganado no casamento? Olha que traição horrível. Trocaram a mulher dos sonhos dele. Ele esperando uma coisa e vem outra que vai mudar a vida dele completamente. E esse homem está lá e você vai trabalhar mais 7 anos, está certo. Ali. Isso é um princípio da mansidão. Então, meus irmãos, nós vamos ficar por aqui, porque já é hora do almoço, não é não? E esse aqui ganhou um prêmio, vai almoçar comigo. Esse aqui também, que ele citou o texto certinho na hora que eu ia falar. Está convidado para almoçar comigo também. Vamos a um restaurante aqui embaixo. E eu queria, sim, faz aquela projeção, só para dar uma... Isso, exatamente. Aí você, não sei se está mais para baixo, mais para cima.
Não, não é esse não. É o dos slides. Tá fácil aí? Isso. Passa um pouquinho, vai subindo aí. Ah, a gente já falou sobre isso. Ah, o requisito da transformadora, já falamos sobre isso. A arte e o método. Aí, a arte de ler a Bíblia eficazmente, leitura completa de vontade, vimos isso também. A importância da meditação, estudo e memorização. A gente ainda vai ver isso. Passa um pouquinho aí. Pronto. Isso daqui são os 4 tipos de leitura da Bíblia que nós vamos trabalhar amanhã, tá certo? Que é o método. Então, qual é a arte? A arte é muito simples, é isso aí, tá? Tem um exercíciozinho para os grupos, né? Aquele, Vai entregar, não? Tá bom. Muito bem, meus irmãos. Então, o pastor Rogério vai entregar o exercício para vocês. Para vocês tiverem um tempinho, redigirem, né, um textozinho lá respondendo essas perguntas, tá certo? Então, muito obrigado pela atenção e vamos ao almoço.